Fiquei muito honrado em receber esse convite aqui da Associação Comercial de Itu. Para mim é um grande prazer estar aqui essa noite, com um público tão seleto, de empreendedores, poder trocar experiências e contar um pouquinho aqui de perseverança e de empreendedorismo. Para mim foi uma satisfação muito grande quando recebi o convite, porque eu vejo que é muito importante a gente poder passar alguma coisa para as novas gerações. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, na verdade duas, eu diria que a diferença de um empreendedor e um louco é que o empreendedor convence os outros da sua loucura e tenta de novo e insiste mais um pouco e aprende com os erros anteriores. E talvez algo que fez muita diferença para mim é ter certeza que o não já está garantido. Eu acho que o que nós precisamos passar para essa juventude é inspiração, porque esse Brasil tem jeito, depende de cada um de nós. Espero que, então, que com o meu exemplo, a garra com que como enfrentei os problemas, que os jovens também sejam mais perseverantes e acreditem que lutando nesse país tudo dá certo. Eu vim a descobrir que a minha história é de um empreendedor em série, que tenta diversas vezes. Então a Poit Energia, que foi o case de maior sucesso meu, foi a 5ª tentativa. Eu comecei aos 26 anos, depois da faculdade, tive vários negócios, nunca quebrei feio, mas andei de lado várias vezes, estava sempre procurando a escala e compliance, né? Fazer direito pelo caminho certo. E aos 40 anos eu comecei esse novo negócio, que deu bastante certo, teve muita escala, se espalhou depois por todo o Brasil, pela América Latina, e eu vendi 6 anos atrás. Cresci dentro da Apollo junto com os meus irmãos. A Apollo pra gente era onde a gente brincava, onde a gente muitas vezes levava os cadernos para estudar. A gente acompanhou desde o início a empresa crescer. E pra gente isso foi muito importante, porque a gente sempre viu a garra com que o meu pai tratava os assuntos da empresa. Isso de alguma forma foi contagiando e foi essa garra entendida como a paixão pelaquilo que se faz e a persistência em não desistir nunca. Isso foi contaminando a gente também. Isso foi um fator muito forte para mim, que fez com que a gente tivesse mais ânimo para realmente tocar em frente, porque eu percebi que, como de criança eles participavam lá da empresa e gostavam muito daquilo, sempre eles já pegando de um jeito do outro, me ajudando ali. Então eu vi que realmente eu podia tocar em frente em função do futuro que eu via, de saber que os 3 filhos meus estavam firmes para poder continuar e dar continuidade a essa história que eu comecei há 52 anos. E a gente tenta aliar esse passado, a cultura da empresa, com uma nova geração. Então a gente trouxe novas ideias, trouxe uma escola de negócios para dentro da empresa, para a gente melhorar a nossa gestão, mas sem nunca perder o laço com o passado, o laço com a história que criou a empresa. E o que a gente está fazendo agora é modernizar a administração, treinar os nossos profissionais, trazendo novas máquinas também e já preparando a 3ª geração para o mesmo espírito, que tenha o mesmo tipo de garra, entendido como a paixão pelo que faz e a persistência de não desistir. Quando uma pessoa não tem vergonha de tentar mais uma vez ou de abordar um cliente ou um possível parceiro, entendendo que se o não você já tem, o risco vale a pena ser corrido, eu acho que foi dessa maneira que várias coisas aconteceram e eu vejo também acontecer de diferença para muitos empreendedores. O não já está garantido. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Associação Comercial por esse evento maravilhoso. O momento que a gente está vivendo hoje
Isso serve sim, um evento que fala de inspiração, serve para inspirar nós empresários, nós pessoas que gostamos de ir mais além, gostamos de investir e pensar grande, né? Eu acho que foi um evento importantíssimo para Itu, e tudo ganhou nessa experiência. Primeiro, parabéns à Associação Comercial, é inovadora. A gestão do Rafael, com toda a sua diretoria, tem feito algo diferente, oxigenado um pouco e falar de futuro. E por outro lado, um orgulho, você ter como exemplo de sucesso, um sucesso indiscutível, o Zito, a sua filha Lilian, da Polispuma. É um exemplo Brasil e hoje se colocado até no próprio mundo. E por outro lado, o Poiti, que tem um exemplo de vida pessoal, e para nós, então, governantes, também uma experiência muito clara. O empreendedor que foi para a política e que soube dividir com a plateia é uma coisa que muito nos angustia. A dificuldade de poder fazer não é simplesmente querer fazer, é o difícil de você chegar até lá. Então, acho que a cidade ganhou, a Associação Comercial está de parabéns e para nós saímos com certeza absoluta daqui muito melhores do que entramos. A iniciativa da associação foi assim espetacular. São 2 depoimentos, inclusive de um ituano, que isso é orgulho. Eu sou ituano, inclusive, é uma experiência excepcional da Polispuma. E a outra do Wilson, que também trouxe sua experiência de vida, onde todas as pessoas ficaram extremamente motivadas, emocionadas e assim com uma grande lição de empreendedorismo, saindo daqui pessoas melhores, em função de toda a vida profissional e pessoal desses grandes exemplos aqui que nós vimos aqui nessa noite. Então, esse evento, ele fez com que eu, no meu momento que eu estava ali intimista, pensando, pudesse ouvir aquelas pessoas contando as suas histórias e pudesse ir mais além. Eu viajei ali e que possam vir tantos outros eventos como esse para aprimorar e para trazer muito mais participação dos empresários locais e das pessoas locais também. É isso que eu desejo e que torço pela associação e pela cidade de Itu. Olá, encerramos agora o evento, a primeira edição do evento Inspiração ACI, que buscamos trazer aqui histórias inspiradoras e eu tenho certeza que alcançamos esse objetivo. Uma coisa que a gente constatou aqui, cerca de 200 pessoas no auditório, as 200 não saíram no evento, não deixaram o evento, o que prova que conseguimos atingir esse objetivo. Então eu queria aqui fazer um convite a você que está assistindo, que está vendo essa história desse evento, terão próximos aí, que nós vamos, a Associação Comercial Industrial de Itu está organizando. Venha participar, venha conhecer a entidade, estamos buscando fazer um trabalho diferenciado para promover o desenvolvimento econômico da cidade, dos associados. Então, precisamos de você, precisamos do seu apoio e contamos com isso. Agradeço a todos os presentes aqui do evento e conto com vocês nos próximos eventos da Associação Comercial e Industrial de Itu. Obrigado.